Bem-vindos! Boa noite a todas e todos. Estamos aqui no nosso canal Caiu na Rede é Samba. Sou a professora doutora Fabiana Lopes da Cunha, da Unesp. Sou historiadora e trabalho com história e música. Desde minha graduação em História na USP, onde fui orientanda do professor Nicolau Sevicenco e da professora Maria Inês Machado Borges Pinto. A gente está aqui para apresentar o nosso grupo de pesquisa, que a gente tem trabalhado desde 2020, né, onde a gente se reuniu aí com alunos de graduação, pós-graduação da Unesp e de outras instituições, egressos da Unesp de Ourinhos e docentes, e também artistas, né? Esse grupo realiza reuniões periódicas desde 2020, né, durante a pandemia, para debate e vivência sobre a cultura brasileira, com enfoque, né, pelo próprio nome do grupo, principalmente sobre o samba, mas também sobre festas populares e outras tradições brasileiras, né? Nós temos a intenção aqui, gente, de fomentar novas pesquisas, buscar construir novos diálogos entre pesquisadores, artistas e pessoas amantes, né, da nossa cultura, da nossa tradição, dentro e fora do Brasil. Eu gostaria de começar a chamar aqui os integrantes do nosso grupo, né, e começando aí pelo Weber Carvalho, nosso aluno de graduação, que vai entrar agora para falar um pouquinho sobre o trabalho dele, por que ele entrou no grupo, né, qual o objetivo, e do trabalho que ele constrói tão bonito, né, desde quando ele morava em Santana do Parnaíba. Boa noite, Weber. Boa noite, professora. Boa noite para todo mundo aí. É muito legal a gente estar fazendo essa conversa agora e abrindo para o público, porque parte das nossas conversas é entre a gente e agora tendo a possibilidade de falar com mais pessoas. Com certeza isso vai ser legal para o nosso trabalho e com certeza para as pessoas que... Ó, aqui já tem sambador, meu filho já está batucando aqui. Eu sou de Santana de Parnaíba e lá em Santana eu comecei a fazer teatro, trabalhar com teatro. E uma das coisas que me intrigava era que a gente montava peças, mas que não necessariamente nos representava. Então surgiu um desejo de contar as nossas próprias histórias. Aí, a partir daí, a gente construiu essa ideia, que é dramaturgia rural, que é a gente trazer ao centro outras possibilidades. E desse fazer teatral que contava a história de outras pessoas que não estavam necessariamente no centro, a gente teve contato com as culturas imateriais da cidade, com as culturas materiais, e essa presença histórica da cidade, que é a terceira vila na Fundação de São Vicente, essa presença histórica nos fazia discutir muito a história, não só do nosso local, que era Santana de Parnaíba, mas também do Brasil, porque parte da história do Brasil passou por Santana de Parnaíba, pelo menos essa fundante. E esse debate fez a gente chegar a esses patrimônios. E entre os patrimônios que tem no centro histórico da cidade, a Serra do Voturuna, o samba rural paulista, ou samba de bumbo, são manifestações muito presentes no dia a dia da cidade. E foi onde a gente começou a se envolver, eu, enquanto artista, comecei a me envolver com essa manifestação. Quando eu chego em Ourinhos, eu procuro a professora Fabi para me ajudar a pensar de que forma eu poderia contribuir com os debates que já haviam sendo iniciados e estavam sendo feitos, né? Porque o samba de bumbo ele é registrado pelo Condefat, mas ele está em processo de finalização agora do registro dele para o Infam. E existe vários debates quanto esse material, né, que está sendo levantado sobre o samba rural paulista, samba de bumbo. E eu imaginava que a geografia pudesse, de alguma forma, contribuir, né, para essa reflexão toda, o que seria, né, essa salvaguarda do samba, qual é o papel dos mestres, qual é o papel daqueles que não necessariamente são de grupos tradicionais, mas que ressignificam o samba de bumbo. Isso tudo estava dentro da minha reflexão, da minha vontade enquanto artista. Quando eu chego na Unesp, eu acho que eu através dos diferentes estudos que eu fiz com a professora Fabi, eu acho que foi amadurecendo, compreendendo o que é o patrimônio
e de alguma forma, esse grupo, ele me ajuda na troca que eu tenho com os outros companheiros e companheiras, ele me ajuda a refletir, né, sobre o samba rural paulista, e eu acho que isso é o motivo pelo qual eu estou aqui, e para popularizar o samba de bumbo também, levar para outros pesquisadores que estudam as culturas tradicionais do estado de São Paulo, que o samba de bumbo é uma cultura paulista, é uma cultura brasileira e que merece bastante reflexão, porque está no momento, num momento onde se debate a salvaguarda disso, né? Então, acho que é algo que é um debate presente, né? E eu acho que todo mundo participando disso ajuda também a salvaguarda desse samba. Sensacional, Weber. Seu trabalho é lindo, né? E eu conheci e consegui ter mais intimidade, né? Conhecer um pouco mais sobre o samba de bumbo e sobre Santana do Paraíba através de você, né? No primeiro momento e depois do Daniel, né? Que é com quem eu quero falar agora. Daniel, se apresente para a gente. Estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Olá a todos. Eu sou o Daniel, sou de Santana de Parnaíba também, assim como o Weber. Tem uma galera aqui, né, que é o Nespiana e também aqui parnaibana, né? Tem a Lúcia, que é uma galera que está envolvida com samba. Eu participo das festas, das festividades da cidade lá com samba de bumbo. Tem a festa do bairro do Cururuquara, que esse ano agora vai ser no dia 14 de maio, próximo está chegando, é final de semana. Estão todos convidados. É uma festa que começa lá pelas 5 horas, tem uma procissão, depois a missa, quermesse e samba, até 2 da manhã. Ou até o pessoal aguentar, né? Eu me formei em História na Unifesp. Lá na Unifesp a gente tem disciplinas específicas do campo do patrimônio. Comecei a pensar essa questão do patrimônio, material, imaterial, enfim. E aí, na pós-graduação, eu participei do grupo Fala, da linha 8 da Faculdade de Educação da Unicamp, defendi o mestrado lá, estudando especificamente o samba rural paulista, samba de bumbo em Santana de Parnaíba, na perspectiva do que minha orientadora também estava começando, que é da linha de um pensamento decolonial, né? Então, esses grupos de estudo impulsionam bastante a reflexão e a produção acadêmica, não só acadêmica, né? A gente vê pelo que o Weber vai produzindo, tanto na academia quanto nos espetáculos, né? Vai fomentando bastante todo esse enredo, sobretudo pela linguagem, né, que é utilizada. Então, a gente estuda bastante a cultura bantu, que vem para o São Paulo, para o Sudeste, né, o jongo, batuque de bigada, samba de bumbo, e puxando um pouco para minha sardinha, para minha brasa, o samba de bumbo aqui em Santana de Parnaíba, que tem no Carnaval, que é uma outra pegada, e tem essa do dia 14 de maio agora, que é a festa do Cururuquara. E aí eu tô aí para aprender, né? Tô vendo para que lado eu posso seguir nessa pesquisa, ou nas pesquisas, né? Porque a gente tem uma vastidão dentro desse grupo, de pessoas que estudam várias matrizes culturais, né? Que é sempre válido para a gente compreender, porque a sociedade ocidental que separa tudo em caixinhas, né? E não é só esse modo de ver o mundo que existe no planeta, tem outros modos, outras maneiras que era bom a gente aprender. Perfeito, Daniel. Maravilha. A gente aprende muito. Esses nossos debates que têm ocorrido, né, mensalmente, às vezes quinzenalmente, tem sido muito interessante porque a gente tem, né, debatido sobre pesquisas, como disse o Daniel, de diferentes matrizes, né, e conhecendo, né, um debate, temas riquíssimos sobre a cultura brasileira. Eu gostaria agora que a Milena se apresentasse para a gente. Milena, que foi minha orientanda de doutorado. Você está muda, Milena? Oi, boa noite. Agora estão me ouvindo, né? Bom, meu nome é Milena. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer fazer parte desse grupo, né? Aprender, compartilhar, né, conhecimentos, experiências, vivências sobre cultura brasileira. Eu sou paranaense,
é natural da cidade de Ponta Grossa, que fica na região dos Campos Gerais, que é na região leste do Paraná, né? Uma cidade que fica aproximadamente a uns 100 quilômetros de Curitiba, da capital. Eu estou morando atualmente na região metropolitana de Curitiba, numa cidade chamada Rio Branco do Sul. Eu fiz a minha graduação nessa região, né? Eu fiz minha graduação em História na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O mestrado também, na mesma instituição, mas aí na área das Ciências Sociais Aplicadas. E recentemente eu concluí o doutorado em História na Unesp, né, no programa de Assis, que hoje é o programa de Assis e Franca. E aí que inicia a minha relação com o grupo, né, porque a minha orientadora de doutorado é a professora Fabiana, né, e através dela que eu começo a me interessar, digamos assim, pelo tema do ponto de vista de pesquisadora, né. A minha área de pesquisa está relacionada à área do patrimônio cultural, né, então, principalmente ao conceito de lugares de memória, né, e mais especificamente aos museus. A minha experiência profissional e de pesquisa, ela está diretamente relacionada a essa área de museus, né, eu me considero uma técnica de museus, muito mais do que uma acadêmica, né, e eu sou graduada em museologia também, pelo Claretiano, Centro Universitário, e até então a minha relação com o samba ela é muito mais afetiva, né, recreativa, digamos assim, de fruição mesmo, do que dessa área de pesquisa. E é a partir do grupo que isso começa a aflorar, digamos assim, né. Então, no grupo eu pretendo entrar em discussões, né, pensar assim como que eu posso colaborar e aprofundar esses temas dessas questões da história, né, das questões históricas e sociais, né, dessa área, pensando então os meus estudos, né, relacionados à questão do patrimônio, né, de repente pensar os lugares de memória relacionados ao samba, né, as suas diversas manifestações, as festas populares, né, a partir desse campo de pesquisa que é o patrimônio cultural, que é tão amplo, né, e diverso, enfim, interdisciplinar também, né, que é a categoria de patrimônio cultural. Então, eu acho que é isso. Muito bom, obrigada, Milena. Obrigada a vocês. E agora nós vamos apresentar a Rafaela, que também foi me orientanda, está sendo, né, me orientanda de doutorado. Ainda não terminamos, né, Rafa? Exatamente. Boa noite, pessoal. É satisfação estar aqui nessa primeira live do grupo Caiu na Rede é Samba. Eu sou a Rafaela Salles Goulart, sou natural de Tarumã, uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo, mais ou menos na região sudoeste, e atualmente estou morando em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A minha formação ela é toda na área de História. Eu me graduei em História pela UEMP, Jacarezinho, que é uma cidade que fica no norte do Paraná. O mestrado e agora doutorado eu faço no programa de pós-graduação da Unesp de Assis, e lá eu sou bolsista CAPES e orientanda da professora Fabiana Lopes da Cunha. Então, eu desenvolvo pesquisa sobre as folias de reis, que são celebrações de natureza religiosa, presentes sobretudo em estados do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Também existe esse tipo de manifestação no Nordeste, em alguns locais do Sul, mas o grande número de grupos, digamos assim, estão localizados na região Sudeste e no Centro-Oeste. Historicamente falando, a devoção aos santos seis, ela se popularizou na Europa Ocidental medieval, transportando-se para a América, para cá, né, para a América Portuguesa, junto com os colonizadores e adquirindo aqui novos moldes, a depender da constituição e das reconstituições culturais de cada região, desse amplo território. E, no caso, eu trabalho especificamente com as memórias de grupos de folias de reis que se localizam no interior paulista, especificamente nos municípios de Ourinhos e Palmital. E nesse território, essa festa, então, ela se inicia em povoados rurais, né, sobretudo formados por mineiros na transição do século XIX e XX. E desse contexto rural, essas celebrações que surgem de promessas feitas e a serem pagas aos santos reis, elas acabam migrando, então, para o espaço urbano, junto com os seus realizadores,
e nesse novo lugar as celebrações elas precisam ser reinventadas para continuar existindo, né? Então, é exatamente essas formas de reinvenção, de identidades culturais no entorno das folias de reis, ou seja, as ações, as negociações que são feitas entre os grupos e também instituições de caráter religioso e político que particularmente me interessam na pesquisa. Então, é a partir dessas construções sobre o que poderíamos chamar hoje de patrimônio cultural que eu entro enquanto alguém que registra e analisa tal história, pensando não só em contribuir academicamente com discussões sobre a salvaguarda dessa importante manifestação cultural que é tão presente ali naquele sudoeste paulista, mas também na valorização da memória e história desses grupos junto com a história local. Né? Então, foi justamente a partir dessa pesquisa, né, da metodologia e, sobretudo, do contato com a professora Fabiana, que o convite ao grupo apareceu, né? Se deu. Então, é importante a gente pensar que, apesar desse nome, né, do Caiu na Rede é Samba, o grupo ele não trata só de samba, né, mas de outras manifestações formadas aí por trajetórias individuais, coletivas, músicas, instrumentos simbólicos, enfim, uma série documental que ainda é viva e presente nos espaços de memória e de relações humanas. Então, assim, para finalizar aqui essa minha breve apresentação, eu agradeço aos colegas pela possibilidade de troca que nós estamos tendo até então, né, e vida longa aí para o nosso grupo e sucesso para a gente. Muito bom, Rafa. Obrigada. Vida longa, né? E sucesso para a gente, se Deus quiser. Agora vamos chamar a Carla Gentil. Boa noite para todo mundo. Eu sou egressa da Unesp de Ourinhos, fiz Geografia e conheci esse grupo através da professora Fabiana, que foi minha orientadora no meu TCC, e eu trabalho com humanidades digitais. E estou começando, na realidade, nesse ramo, e meu trabalho anterior foi sobre formação de identidade no espaço virtual, e a gente pode acompanhar, assim, tudo que está acontecendo, tudo que acontece tem um espelho que acontece no mundo virtual. O carnaval agora deu para a gente ver muitas coisas sendo discutidas. O carnaval que surgiu como um espaço de inclusão, como disse o Chico Buarque, né? Um dia a gente tinha direito a uma alegria fugaz. E era um espaço de inclusão, e hoje as pessoas que se incluíram foram muito discriminadas nesse carnaval pelas redes sociais. Então, a gente pode ver espelhos das coisas acontecendo, né? Além da forma, aquilo que se pensa. E me interessa estudar o carnaval sobre esse aspecto, o samba através desse aspecto. E a minha contribuição com o grupo, eu quero dar, porque eu sou de Piraju, uma cidade aqui do lado de Ourinhos, moro aqui há 35 anos, e eu quero unir um pouco, assim, a gente vai trabalhar com o samba de uma forma bastante profunda, e eu quero ver o reflexo disso aqui na nossa região, né? O carnaval em Piraju, que sempre foi muito bonito, uma festa deslumbrante. O meu primeiro contato com o carnaval foi lá, e através da televisão, né? Mas a gente acompanhava o carnaval na cidade, era tão lindo, tão mágico, e eu quero acompanhar um pouco a história e levar para o nosso grupo um pouco da história do carnaval aqui na nossa região, mais especificamente Piraju e Ourinhos. O carnaval de Piraju é um carnaval bem interessante também, né, cara? É bem forte, né? Obrigada, Carla. Prazer ter você com a gente aqui. Agora eu queria chamar o Júlio Alencar, para se apresentar. Tudo bem? Boa tarde, boa noite para vocês, todo mundo que está ouvindo também. Como o Fabiano me apresentou, eu me chamo Júlio, eu sou formado em Geografia, atualmente eu estou finalizando o mestrado, e eu sou de Niterói, né? Estava
há muito tempo morando numa cidade do interior do Rio, que é Campos de Goytacazes. Lá eu fiz a graduação na Universidade Federal Fluminense, né? E foi durante o mestrado, né, que eu pude conhecer o grupo, né, e me integrar durante esse tempo. E apesar de não trabalhar com isso agora, né, trabalhar com samba, com cultura popular, com essas coisas, né, assim, importantes e assim, fundamentais para a nossa alegria e para a nossa felicidade também, eu sempre tive vontade de trabalhar com esse tema. E no mestrado dei uma afastada. E aí, graças à possibilidade de poder trocar ideia com a professora Érica, que é conhecida da Fabiana, ela me apresentou o grupo e eu fiquei sempre muito feliz em poder participar, o acolhimento das pessoas e conhecer bastante da cultura, né? Somente uma cultura do samba de São Paulo, que aqui, do samba de bumbo, de Pirapora, foi um negócio que eu conheci assim, que eu fiquei cada vez mais encantado. E como que é possível a gente trocar ideia, né? Apesar da distância, Rio, São Paulo, a gente tem muita coisa em comum para trocar, para conversar, de singularidade. Durante a graduação, né, do meu TCC em Geografia, eu pude trabalhar com cultura, eu trabalhei com geograficidade, né, operacionando o conceito de lugar, a partir da fenomenologia, trabalhei com as narrativas das canções de Dorival Caymmi e como que ele desperta esse lugar que quando a gente escuta, a gente presta atenção e sente e vivencia, mesmo não estando necessariamente na Bahia ou Rio das Ostras, ou onde ele quer que ele esteve. E, né, nesse sentido, eu queria contribuir bastante com o grupo nesse propósito de poder fazer, como o Weber falou, uma salvaguarda da cultura popular, né? Acho que a cultura popular, principalmente a cultura do samba, ela fica muito perdida na oralidade. E um grupo desse, assim, que tem um apoio da Unesp, né? Um grupo institucional, assim, formado, ele é muito importante para a gente dar visibilidade, né? Trazer luz a esses personagens, essa história. E nesse sentido que eu queria contribuir, né? Poder traçar biografias, trabalhar com espaços do samba, tudo que a gente pode fazer para deixar, né, registrado um pequeno pedaço da nossa cultura, mas que realmente é importante, porque a gente não conhece e fica perdido. Então, a minha possibilidade, né, é de fazer esses registros, e isso me encanta muito, e eu espero que durante esse tempo de pesquisa a gente consiga caminhar nesse sentido. Perfeito, Júlio. Muito obrigada. É muito bacana, né, essa troca e conhecer mais, né, do seu trabalho no grupo e da sua disposição, né, em estar com a gente, em estar discutindo, né, e conectando aí Rio, São Paulo, né. Infelizmente, acho que o Ciro também não vai poder, que a gente está... O nosso... Ainda tem a conexão com Londres, né? A conexão com Londres, né? Mas talvez ele entre ainda, vamos ver, né? Mas é muito bacana, muito, muito legal. Obrigada, Júlio. E agora eu gostaria de chamar a Carolina para ela se apresentar. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Carolina Gonçalves, eu sou estudante de Geografia da Unesp de Ourinhos. Eu entrei no grupo porque eu sempre gostei muito de artes, no geral. Eu estudo desde sempre artes visuais, mas depois que eu fiquei sabendo do projeto Caiu na Rede é Samba, eu me interessei muito, entrei em contato com a Fabi e entrei no projeto, e eu acho que ele é muito importante, justamente por tudo isso que todo mundo falou sobre salvaguarda da cultura popular brasileira, e eu acho que vai ser muito importante para mim, como graduanda, estudar essa arte, entender um pouco sobre o samba, sobre o Brasil, como ele é na cidade de Ourinhos, como ele é nas cidades próximas, que é onde eu estou e onde está sendo a minha realidade agora. E eu tenho muito a absorver com o grupo, e eu espero também poder trazer bastante coisa em relação à pesquisa, a desenvolvimento de outras áreas também.
Obrigada, Carolina. Carolina vai apoiar muito a gente aqui, né? Nós estamos, a sede onde eu trabalho, da Unesp, campus da Unesp que eu trabalho em Ourinhos, e é onde a gente vai desenvolver o nosso projeto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, do edital Raízes, Cultura da Unesp. Então, vai ser bem importante o apoio, né, e a parceria com a Carolina também aqui. Obrigada, Carolina. E agora eu vou chamar o nosso anfitrião, nosso expert aí na parte tecnológica, o Felipe, para se apresentar. Bom, boa noite, pessoal. Então, sou o Felipe, tenho uma trajetória um pouco exótica, né? O nome é Felipe Barque, e comecei estudando livros didáticos, mas a minha preocupação sempre foi ensino história. E passei a conhecer a Fabiana depois no doutorado, que ela foi minha orientadora, e no doutorado desenvolvi uma pesquisa, então, sobre um intelectual, né, o João Ribeiro, que estava muito envolvido nas questões de identidade nacional e também na produção de livros didáticos, mas me interessava muito essa questão da identidade nacional. E, concluído o doutorado, passei a vislumbrar, então, novos temas de pesquisa, né? A proximidade com a Fabiana foi me carregando também para o samba, né? Não para dançar, nem para tocar, porque ainda não tem essas habilidades. Mas, enfim, passei a me interessar bastante no tema e tenho trabalhado nos últimos anos, né, uma linha de pesquisa sobre educação patrimonial e como as atrações culturais são convertidas em patrimônio cultural e depois como aquele patrimônio cultural ele é gerido, ele é transformado em negócio, como ele é ensinado também para as crianças, como ele se transforma num ativo tanto turístico quanto um produto da identidade nacional de países, né? Então, nesse sentido, eu tenho trabalhado uma perspectiva de pesquisa comparada com o samba no Brasil, o tango na Argentina e o fado em Portugal. Então, os estudos, né, nessa área eu tenho chegado agora, né, tem 2 anos praticamente. Na pandemia, não consegui desenvolver muito ainda, né, mas são projetos aí para o futuro, para um pós-doutorado, trabalhar com esses três gêneros musicais, esses 3 patrimônios culturais importantíssimos dessas identidades, né, da Argentina, de Portugal e do Brasil, e a ideia é pesquisar os 3 de forma comparativa, né, e jogar essa luz um pouquinho diferente aí sobre o samba. Muito bom, Felipe, obrigada. E eu acabei não me apresentando, né? Então eu vou falar porque acho que o Ulisses, que também faz parte do nosso grupo, está retornando de Porto Alegre, e o voo atrasou. Então vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho mais, né? Eu apresentei o grupo e falei rapidamente sobre a minha trajetória. Eu, na verdade, sou natural de Casa Branca, né? Uma cidade fronteira com Minas Gerais. Eu costumo brincar que eu gosto de morar em fronteira. Atualmente eu moro em Ourinhos, né? Fronteira com o Paraná. Eu comecei desde muito cedo, aos 6 anos de idade, a estudar música, estudar piano, né? E se tornou minha grande paixão, né? Me identifiquei muito, adoro cantar, adoro tocar piano, toco um pouco de violão. E num determinado momento da minha vida eu optei, né, em trabalhar, né, em ir para a área de História, me formar, né, eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado em História na Universidade de São Paulo, e aí desde o início da graduação, né, por conta dessa paixão pela música e pela música popular brasileira, eu me encantei pelo samba. E a partir daí eu comecei a trabalhar, né, já no início da graduação, uma pesquisa sobre o samba carioca, o samba no Rio de Janeiro, e o meu mestrado foi buscar entender como é que o samba de marginal ele se torna símbolo de brasilidade, né? Como é que ele vai se modificando, se transformando na música, na melodia, na letra, e juntamente com as mudanças e transformações da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, eu contei, né, com a orientação do professor Nicolau Sevicenko, né, que trabalhava com cultura, literatura e cidades. O meu doutorado, eu recuei no tempo, né, então, no mestrado, eu trabalho de 17 a 45,
e no doutorado eu vou recuar para 1870, 1880, né, o finalzinho aí do Império, e estendo até a década de 20, né, de 1920. E eu busco entender como é que eram as manifestações carnavalescas, né, ao final do século XIX, início do XX, que produziram e propiciaram depois o samba como sendo, vamos dizer assim, um gênero que vai se identificar, né, ser o grande gênero musical desta manifestação festiva do Brasil. E aí eu fui buscar entender também a questão do humor através das caricaturas, da revista ilustrada Funfon e Careta, e para entender essas questões que permeiam também o carnaval e o próprio samba, né? No meu pós-doutorado, que eu fiz em Londres, com a supervisão do professor David Treacy, no King's College, eu fui tentar compreender como que o nosso samba, o nosso carnaval é exportado, como é que ele é vivenciado na cidade de Londres, através do estudo da escola Paraíso School of Samba, e foi muito interessante, né, e me fez buscar entender como os brasileiros divulgam e difundem a nossa cultura lá fora e como ela é vista, né? Então, foi isso que eu trabalhei no meu pós-doutorado e ainda continuo trabalhando. Agora, eu gostaria da gente falar um pouquinho sobre o nosso edital, né, da Unesp Raízes, mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a ideia da construção desse grupo, e tem relação com Londres também. Quando começou a pandemia, em 2020, a gente viu que eclodiu, né, várias manifestações, vários contatos através, a gente só podia fazer através das redes sociais, e o meu contato com um grupo de Londres, que criou o Samba de Bamba, UK, me convidou para começar a fazer lives, né, com sambistas, né, com artistas, com acadêmicos que trabalham com esse tema, com essa temática, né, ou que atuam, né, no mundo do samba e do carnaval. E eu fui me apaixonando, né, pelos minhas entrevistadas, meus entrevistados, né, por fazer essa conexão, né, e essa possibilidade de utilizar a tecnologia, né, para a gente poder divulgar o trabalho, divulgar a nossa cultura. E aí eu comecei a pensar na questão de criar esse grupo, de construir esse grupo, né, um grupo de pessoas que querem fazer esse debate, esse diálogo, e buscar também dar luz, né, aos trabalhos do nosso grupo, das pessoas que compõem o nosso grupo, mas não só dessas pessoas que a gente entrevistou e algumas que depois a gente vai trazer aqui, né, mas também mostrar, né, através dos trabalhos de pessoas que atuam hoje nesse mundo do samba e do carnaval, né, dar luz, dar voz a essas pessoas, né, mostrar, difundir, divulgar em todo o mundo, né, no Brasil e no mundo. Então, a intenção é essa, né, do nosso grupo. Então, Felipe, agora com você, para a gente ver se a gente inicia o nosso segundo bloco. É isso aí. Para esse primeiro bloco, apresentações, todos fizeram, né? Faltou também eu falar a minha cidade, fiquei um pouco confuso aqui gerenciando a live. E eu sou natural de Assis, né? E estudei a faculdade lá, saí no mestrado para fazer na Unifesp, em Guarulhos, e retornei também do doutorado para a Unesp de Assis. Bom, pessoal, o assunto de hoje, né, que é a nossa live 0, né, nas próximas contaremos com a presença de ilustres convidados e também, né, com a presença de outros membros do nosso grupo. Nosso grupo é grande e
tende a crescer, né, nos dois sentidos, em o grupo ficar com mais pessoas e as pessoas também crescerem a sua participação no grupo. E agora eu vou chamar a Fabi de novo, né, e também as outras pessoas que querem participar, fazendo perguntas para ela também, para ela falar um pouquinho mais sobre esse edital Raízes da Unesp, o primeiro grande edital que o nosso grupo é contemplado, e vamos conseguir botar em prática agora várias ações para o ano de 2022 e também várias ações presenciais, né? Eu acabei o doutorado e logo já acabei que o mundo, né, entrou na pandemia. Estou com bastante saudade do ambiente acadêmico e acho que esse projeto vai propiciar muitos encontros legais para a gente aí no âmbito acadêmico. Bom, o edital Unesp Raízes Cultura, né, foi bem interessante, né, exatamente ele surgiu por conta, vamos dizer assim, desse momento em que a pandemia, né, começa a, vamos dizer assim, a ser controlada, né, e a intenção era exatamente essa que o Felipe colocou, ou seja, que se propusesse, o objetivo era propor ações, né, ações contínuas ou pontuais, estimulando a questão do pertencimento, da identidade, para que graduandos, né, e pós-graduandos possam se reunir, se encontrar e dialogar, né, novamente. Então, esse edital ele veio em boa hora, né, a gente conseguiu a aprovação, e a nossa proposta, né, que foi dialogada, inclusive, também com o grupo, né, foi de fazermos um diálogo não só com grupos que já existem na Unesp, como o do Weber, né, que ele lidera, que é o da dramaturgia rural, mas também o da Batucada Resistência, né, então são dois grupos que vão estar atuando junto com este grupo aqui, presencialmente, e a proposta é a gente fazer 5 workshops de formação e ter um evento final aí para fechar de forma festiva, né, e vamos dizer assim, e grandiosa, né, no final deste ano de 2022. Né? Então, qual que foi a proposta, né? Qual é o nosso propósito desse edital Raízes? O nosso primeiro workshop é um workshop de instrumentos de samba de roda de mesa, que vai ser feito pelo Marcos Esguleba, que foi um dos meus entrevistados, inclusive, durante este período, né, no Samba de Bambiuquê. O Esguleba, ele atua, né, um grande percussionista, toca há muitos anos com a banda do Zeca Pagodinho, do Paulinho da Viola, né, já atuou e tocou com grandes artistas, né, gravou, trabalha no Grupo Semente, e ele vai, então, trabalhar 3 dias, né, vai vir aqui para Ourinhos, para ensinar a gente a tocar, né, vários instrumentos de percussão. Essas oficinas, esses workshops vão ser gratuitos, e a gente vai colocar um número de vagas, né, de 50 vagas. Então, as pessoas que têm interesse em participar, é bom correr, né, para poder se inscrever. A gente vai estar colocando, assim que a gente terminar a nossa live zero, vamos estar colocando no Instagram, né, e no Facebook, a gente vai estar colocando aí as informações para as inscrições. Então, esse será o nosso primeiro workshop. O segundo vai ser com Carlinhos Pandeiro de Ouro, que eu também entrevistei e gostei muito também da história dele. E o Carlinhos tem uma trajetória muito interessante, internacional. Em 66, ele ganha, né, um concurso, que é o concurso Pandeiro de Ouro, que vai dar origem ao nome dele, né, Carlinhos Pandeiro de Ouro, nome artístico. E a partir de 66, então ele sai para o mundo, né, vai para a Suécia e vai morar em vários outros lugares, né, fora do Brasil, e vai construir uma carreira muito bonita, muito sólida, né,
e vai tocar e fazer gravações com grandes artistas no Brasil e fora daqui, né? E eu estou muito contente porque ele está de volta, está morando no Rio de Janeiro, a gente tem dialogado bastante, né? E ele será o nosso segundo oficineiro, né? Um grande artista, e vai estar contando para a gente a sua história, né? Nesse workshop, mas também ensinando, né? Dentre os instrumentos que ele vai tocar, o principal que ele vai ensinar é o pandeiro, né? Obviamente, e ele vai mostrar aí também a sua performance, né? Afinal, ele também teve uma formação de bailarino, o que foi muito importante para ele se destacar, né, na sua performance criativa que ele criou, inovadora, do pandeiro. Então, esse será o nosso segundo workshop. O terceiro, novamente com o Esguleba, só que aí com instrumentos de bateria da escola de samba, né? O Esguleba é presidente da bateria da Unidas da Tijuca, né? Então ele tem uma grande experiência também com relação a esses instrumentos. E eu acredito que vai ser muito interessante para a nossa batucada resistência e para grupos que atuam, por exemplo, em Piraju, no Carnaval de Piraju, no Carnaval de Jacarezinho, na região, né? Que vão poder aí estar desfrutando desse conhecimento. Vai ser bem, esse workshop vai ser bem interessante. Todos esses workshops vão ser 3 dias de realização, né? Serão na quinta, sexta e sábado do mês de maio, junho, agosto, setembro e outubro. Talvez a gente modifique esse cronograma por conta da contratação, mas por enquanto é esse que a gente é dessa forma que a gente está construindo. O nosso quarto workshop, depois eu gostaria de chamar o Daniel para falar um pouco mais sobre ele, né, é sobre o samba de bumbo de Santana do Parnaíba. Né? Então, eu gostaria que o Daniel falasse um pouquinho sobre esse workshop, que vai ser muito bacana, né? Ele vai ensinar a construir instrumentos, não é? E também o toque específico do samba de bumbo de Santana do Parnaíba. Conta pra gente um pouquinho, Daniel, se você estiver por aí. Tá por aí? Acho que o Daniel caiu, Fabi. Daniel caiu? O Daniel caiu. Então, se ele voltar, a gente coloca ele aqui a gente coloca ele então. Também. Porque é bem bacana, né? Ele vai ser uma das pessoas que vai trabalhar nesse workshop. A gente vai chamar alguns componentes importantes, né, dessa manifestação cultural para estar trabalhando, então, com os inscritos no workshop de samba de bumbo de Santana do Parnaíba. E o nosso último workshop vai ser de Folia de Reis, né? Então, nós vamos trazer o grupo de Palmital. Palmital é uma das cidades que a Rafaela estuda, né? E esse grupo de Palmital, esses grupos, né, de Palmital que atuam com a Folia de Reis, estão propondo aí que Palmital seja a capital nacional da Folia de Reis. Então, nós vamos trazer o grupo de Palmital e o grupo de Ourinhos para estar fazendo esse workshop de Folia de Reis e viola caipira. Se a Rafa puder falar um pouquinho sobre esse workshop, rapidamente, se ela estiver por aí. Rafa? Então, pessoal, a ideia desse workshop é trazer parte, né, dessa comunidade que faz efetivamente as folias de reis nessa região aí do entorno de Ourinhos. Inclusive, tem um grupo em Ourinhos, né, que faz as folias de reis, que, no caso, eles se encontram essa festa de Ourinhos, eles ainda permanecem no ambiente rural. E em Palmital tem 3 bandeiras, tá? Então, a ideia é trazer alguns dessas pessoas, desses componentes, para contar um pouco da história, né, tanto das bandeiras quanto da própria história da festa na cidade, né, porque em Palmital, por exemplo, hoje em dia eles se reúnem, né, essas 3 bandeiras elas se reuniram para fazer uma única festa, coisa que antigamente, por exemplo,
não era possível, né? Então, eles vão contar um pouquinho dessa história e também contar como que funciona a festa atualmente, quais são os seus componentes, os seus objetos simbólicos, como que funciona a música das folias, né? E, no caso, nós vamos trazer também o professor Fernando Bortolato, que eu acredito que é esse o sobrenome dele. Caselato. Caselato. Caselato, isso. Isso. E ele é professor de viola caipira, né? Então, ele poderá também passar um pouco desses ensinamentos para o pessoal, né? Então, a gente ainda está organizando o calendário certinho, mas provavelmente ele acontecerá em outubro, né? Esse último workshop. E é isso. Mais ou menos essa ideia. Muito bom, Rafa. E importante falar, gente, que você falou uma questão importante do Fernando, né? Nós vamos estar aí firmando uma parceria também com o Centro Cultural Tom Jobim, né? Que tem a sede aqui em Ourinhos, e que é um centro cultural muito interessante, né? Que tem várias atividades culturais, musicais e aulas de vários instrumentos, inclusive da viola caipira, e o Fernando tem um grupo de viola caipira que poderá estar aí também junto com a gente nesse workshop, né? E o último evento, né, que é o evento final, que a gente pretende fazer, a gente ia fazer em novembro, mas a gente não tem a disponibilidade do teatro, porque nós vamos ter aqui o festival de dança, que é tradicional na cidade, então a gente vai fazer ele em dezembro, né, no início de dezembro, então vai coincidir com o período próximo do Dia Nacional do Samba, e a gente quer juntar todo esse pessoal que a gente trouxe, né, nos workshops, né, os artistas, né, os estudiosos, para falar sobre suas pesquisas e também, obviamente, para estar trazendo atividades culturais, né, para a gente fazer e fechar com chave de ouro esse projeto. Eu queria lembrar vocês, né, e falar que esse workshop, os 5 workshops, vão ser feitos no campus da Unesp de Ourinhos, né, no hall do 2º prédio, do prédio Paranapanema, e quinta e sexta, né, vai ser nesse lugar, e no sábado a gente está dialogando com um barzinho aqui na cidade, que cedia palestras e atividades culturais interessantes, e a gente vai colocar o último dia do workshop neste local, para que seja, vamos dizer assim, feito as atividades num local mais próximo ao centro, né? E vai ser no sábado, então eu acredito que vai ser muito interessante esse diálogo que nós vamos ter não só com os inscritos, mas também com pessoas da cidade de Ourinhos e região que vão estar sendo atraídas aí por essas atividades. Uma outra coisa que é importante falar sobre o nosso projeto, a gente vai estar fazendo entrevistas com os oficineiros, né, com esses artistas e foliões, né, e festeiros, e essas entrevistas, elas vão estar sendo gravadas aí pelo nosso querido Felipe, né, e essas entrevistas depois vão ser editadas e vão estar sendo difundidas neste canal, no nosso canal no YouTube, né, no Caiu na Rede Samba, e também nós vamos trazer pílulas dessas, para deixar vocês com vontade de assistir mais no Instagram, né? As nossas chamadas serão através do nosso Instagram e do nosso Facebook. E esse material que vai ser difundido para vocês em partes, vai ser arquivado no CEDOM, que é o nosso Centro de Documentação e Memória, da Unesp de Ourinhos, e vai ser organizado e vai depois ser utilizado para futuras pesquisas.
sendo que, né, nós temos intenção, dentre essas várias entrevistas, 2 delas nós queremos transformar em pequenas biografias com a transcrição da forma como os nossos percussionistas, o Esguleba e o Carlinhos Pandeiro de Ouro, esses 2 grandes artistas, como é que eles tocam esses instrumentos. Então, nós vamos ter uma pessoa para transcrever isso e colocar também, né, nessas pequenas biografias que a gente vai construir, uma coleção chamada Perfis do Samba, que vão ser publicadas provavelmente aí pela PROEC Unesp, né? E acredito que isso vai ser um material muito interessante para quem gosta do tema, né? E para quem gosta da parte não só de música, mas de história, de memória sobre o samba, né? Então, nós vamos estar aí construindo também esse material para vocês. Então, vejam que nós vamos ter aí várias atividades. A nossa proposta é de conectar pessoas, é difundir o trabalho, né? Difundir a nossa cultura brasileira, né? Para o Brasil, para o mundo, é conectar pessoas, estudiosos, amantes da nossa música, das nossas tradições, da nossa cultura, do nosso patrimônio cultural, estudiosos, né? Enfim, essa é a proposta, né? É trazer luz a esses trabalhos, mostrar eles para um público grande, né? Cada vez difundir saberes, né? É esse o título, inclusive, do nosso projeto, né? Caiu na Rede Samba, né? Difusão de saberes e identidades, né? E difundindo saberes e construindo identidades. Essa é a proposta principal aí desse projeto do edital Unesp Raízes Cultura. É isso aí. Vamos lá, Felipe, com você. Bom, a gente vai se encaminhando já para o final da nossa live, né? Estamos chegando aí perto do nosso tempo limite combinado. E importante dizer também, né, Fabi, que esse projeto ele acaba, então, primeiro agregando pessoas do mundo todo, né? Que estudam samba, que têm o samba, suas diversas variantes e outras manifestações culturais próximas ao samba, correlatas. A gente agrega pessoas do mundo todo, né? E através do grupo, os vários estudos nós já produzimos, né? Pessoal, ficamos sabendo de escolas de samba no Japão, pessoal, estudiosos, né, espalhados pelo mundo que se dedicam a entender esse fenômeno super complexo, né? E super importante para a alma brasileira, que é o samba. E o nosso propósito também, além de congregar e juntar esses pesquisadores espalhados pelo mundo, né? Aos poucos a gente vai dando passo, então, como você bem colocou, para formar também um arquivo já digital que venha não só a fortalecer o nosso acervo de pesquisa, mas servir de base para estudos futuros, né? Para muita gente. Então, o projeto tem esse interesse desde o começo já também, né? A gente tem essa preocupação de organizar esse material produzido, né? De catalogar ele, deixar disponível o máximo de pessoas possível na internet, de modo também a fortalecer a comunidade de estudos sobre o samba, né? Tem muita coisa sobre o samba saindo a todo momento, né? É um símbolo nacional do Brasil, mas esse cuidado de curadoria com a pesquisa, com essas coisas, né? A gente vê que é bastante carente, né? E queria, antes de encerrar também, Fabi, pedir para você comentar sobre os próximos entrevistados, né? E as próximas lives. Obrigada, Felipe. Então, nós vamos fazer, né, a nossa primeira live, nossas próximas lives serão com o Esguleba e com o Carlinhos Pandeiro de Ouro, que serão os nossos primeiros artistas aí a fazer, né, as nossas oficinas, né, aqui em Ourinhos. A intenção também, é bom que se diga, é difundir também o workshop através do nosso canal também, tá, gente? Então, nós também teremos isso. Então, fiquem atentos, porque a nossa primeira live vai ser com o Esguleba, né? E nós vamos também colocar algumas informações e alguns pequenos vídeos sobre ele, sobre a atuação dele como artista, né? Sobre um pouco da sua história, que vai ser bem importante
para que vocês conheçam e possam ficar com vontade aí de nos assistir, né? De ouvir um pouco da história desse grande artista, né, percussionista que é o Marcos Alcides Sguler, tá certo? Então, não percam que a nossa próxima live será sobre ele. Ok? Então, vou chamando todo mundo aqui para a gente encerrar por hoje. Vocês viram que foi menos difícil do que parecia, né? E aos poucos a gente vai se soltando aí. A gente não vai ouvir o Daniel. Será que o Daniel não vai entrar para a gente ouvir ele tocar um pouquinho, fechar com uma música? Cadê o Daniel Então, para nos fechar? Vamos ver se alguém consegue contato com ele no WhatsApp aí. Que aqui ele não voltou. Não tá. É uma pena que o Ulisses não pôde estar presente, né? E o Ciro. Mas o Ulisses na próxima vai estar ali do lado do... Na próxima não, né? Na terceira, junto com o Carlinhos Pandeiro de Ouro, né? Então, sim, o Ulisses vai ser um enviado especial ali. Com certeza, do lado, né? Tá morando do ladinho aí do Carlinhos e vai estar. E o Júlio também, né? O Júlio também tá aí perto, né, Júlio? O Júlio prometeu também. O Júlio é nosso enviado aí. Vai estar junto. Nossos repórteres cariocas aí. Muito bom, gente. Gente, foi muito bacana, né? Infelizmente, acho que o Daniel não vai poder estar nos presenteando aí com o som do violão dele, né? Mas é isso. Eu gostei muito de estar com vocês. Como disse o Felipe, foi muito bacana, né? Foi tranquilo. Espero que vocês tenham curtido a nossa Live Zero, como diz o Felipe, né? Do grupo Caiu na Rede é Samba. Até a próxima, gente. Foi um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Beijão. Obrigada.